Olá, Brasil! Estamos dando início aqui a mais um programa do Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Semana passada nós falamos sobre o que é o Por Mais Brasil, como começou o Por Mais Brasil, um grupo de direita que procura fazer um trabalho muito focado nos objetivos. Narrativas não estão em primeiro plano. Está comigo aqui compondo a bancada o Capitão Prestes. Boa tarde, capitão. Como passou a semana? Tudo bem contigo? Boa tarde, Fabiano. Muito bem a semana. Estamos aí, novamente, segundo episódio dessa jornada que estamos criando pelos novos meios de comunicação e que o Pode Mais seja o ponto de partida desse início nosso. Legal, é isso aí. Pode mais é isso. A gente quer trazer uma informação contextualizada de forma que a direita tenha uma fonte fidedigna de informação. Porque, infelizmente, com a esquerda a gente não pode contar, porque eles são muito comprometidos com mentiras, falácias e mentiras. Mas, infelizmente, também tem muito grupo de direita que acha que inventando história, mentindo, isso também vai trazer muitos likes, vai trazer muita repercussão e, infelizmente, há muitas pessoas que acabam se envolvendo, compartilhando informações falsas que hoje, inclusive, são responsabilizados por isso e acabam servindo de boi de piranha, né? Essa é a expressão popular correta, e respondendo processos, indenizações, hoje está muito forte. Isso pode mais, vem para trazer uma informação mais qualificada no que diz respeito a uma origem verdadeira e, é claro, também respeitando todo aspecto legal. E nós vamos toda semana, ainda com programas gravados, em breve vamos começar ao vivo, mas vamos toda semana fazer uma leitura do que acontece na política, na relevante, na semana. Isso é muito importante a gente contextualizar e trazer um resumo também, porque também tem que ouvir todas as notícias, a coisa é muito dinâmica. Mas até que essa semana, eu acho que até por conta do recesso ainda parlamentar e também judiciário que voltou dia 20, né? Não está acontecendo muita coisa, mas já temos coisas para comentar, né? É importante lembrar também que, mesmo na internet, não é uma terra sem leis, né? Então, o que a pessoa falar, ela tem que estar comprometida com a verdade. Ela não pode simplesmente dizer o que vem à sua cabeça ali sem uma fonte de informação, sem a informação realmente ser verdadeira. E se ela fizer isso, com certeza ela vai responder pelos próprios atos. É. E que eu sou a favor, tá? De fato, não pode haver terra sem lei. É bem verdade que a nossa lei está comprometida, não é mais uma lei cega, né? Mas ainda assim nós temos que combater todo tipo de criminalidade, inclusive a criminalidade no mundo virtual. Você lembra? Com certeza você trabalha com tecnologia, é expert em tecnologia, que tinha aquele Second Life, é isso? Second Life, sim. Eu lembro que quando lançou era algo revolucionário. Hoje basicamente não se ouve muito mais falar, mas existe ainda esse negócio de Second Life. Tem outros, mas esse ainda existe. Era um mundo virtual que a pessoa vivia, né? Ela tinha uma vida virtual ali e muitas pessoas já viviam mais, né, integradas ao Second Life, né, ao mundo virtual, que basicamente no mundo real, né? Porque as pessoas acabam tomando aquilo como verdadeiro. E, infelizmente, daí aquilo ali eles tomam como verdadeiro e querem estender Fuga do isso. verdadeiro, né? Exatamente. Fuga do verdadeiro. E querem estender isso para sua vida particular, realmente. E não é bem assim que funciona, né? O virtual tá ali realmente, mas não pode ser estendido dessa forma. Então vamos lá. Resumir a semana, os acontecimentos, mas eu acredito que não tenha algo maior para comentarmos, até discutir, que de fato a caminhada do Nicolas até Brasília, né? Começou de forma modesta, mas agora tomou proporções gigantescas
já estão em Brasília, inclusive o vereador Bruno Seco, Curitiba, já está lá também participando com eles, tem acompanhado, falei com ele agora há pouco, ter notícia porque houve um incidente, depois nós vamos falar um pouco sobre o ocorrido, mas começou de forma modesta. Ninguém levava muita fé no que estava acontecendo. Alguns chamavam de caminhada Forrest Gump e agora estão preocupados com a dimensão e o simbolismo que isso acabou gerando, né? E eu acompanhei um pouco da repercussão da esquerda, como que eles estavam vendo, e achei interessante a manifestação do Lindenberg Farias. E, primeiro, ele ironizou, falando que era vexatório demais para o Nicolas uma caminhada esvaziada no primeiro dia. Então, ele ridicularizou mesmo essa caminhada. Mas alguns dias depois, ou 2 dias depois, ele já se levantou chamando de irresponsabilidade, tamanho a proporção que a caminhada acabou tornando-se ali, e sim também a repercussão, né? Eles, nem tanto a questão muito dos que aderiram à caminhada, porque quem aderiu são de fato pessoas de direita, mas ele se preocupa com a repercussão que isso teve nas redes sociais, ali de fato o quanto isso caiu no gosto popular. E também eu procurei ver a repercussão na velha mídia, né? O que a velha mídia divulgou sobre. E também começaram, de fato, ignorando, simplesmente como se não houvesse nada. E depois, menosprezando ainda, ou tentando menosprezar, quando se ganhou uma proporção que não dava para eles mais fingir que não estava acontecendo nada. Tentaram pegar coisas do universo paralelo para tentar colocar como manchete, quando todos só estavam falando da caminhada do Nicolas. O que você viu aí sobre essa caminhada? O que você entendeu? Eu confesso que eu, no início, Fabiano, eu costumo ser um pouco mais prático em muitas coisas. Então eu tenho um pouco de resistência a ações que eu não consigo enxergar na prática muito crescimento ou que traga de fato algo agregador. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque simplesmente foi divulgado como uma caminhada. Eu vou até Brasília e tal, vou andando até Brasília, vou refletindo e tal. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Depois que se ganhou proporção, é claro que isso começa também a ganhar um pouco mais de contexto. Não dá para simplesmente falar, não, estou andando porque meu carro acabou o combustível. Não, tem que ser claro, trazer algo motivacional, trazer algo para que de fato se desperte, e de fato o Desperta Brasil depois ganhou proporção. E hoje eu enxergo o propósito nisso. No início eu confesso que até eu não enxergava muito o propósito. Hoje eu consigo enxergar, porque de fato houve um despertar, né? Como que você estava vendo isso, capitão? É interessante porque você falou sobre a velha mídia. Então a velha mídia continua ignorando esses passos que andam acontecendo, que é muito visível e crescente a sua relevância através da internet. Então a velha mídia continua a não noticiar isso, tamanha as proporções que isso se tornaram, ela se vê obrigada a colocar, pelo menos isso de alguma forma que ela vê, que ela está falando sobre isso, mas do ponto de vista dela. Então, ela acaba não dando a importância por um movimento que começou
através de redes sociais, através de aplicativos de mensagens, para que realmente convocasse a população para estar presente. Então, uma caminhada que parecia no início pequena, como muitas pessoas não deram a atenção devida, hoje tomou a proporcionalidade que tomou realmente e se tornou ali bem maior do que talvez até o Nicolas imaginasse. Mas eu penso que você olhou um aspecto também interessante. A velha mídia não divulga como se fosse algo concorrente a ela, né? Olha, eu divulgar algo que tem relevância nas redes sociais depõe contra nós que não somos tão potentes na rede social, né? Até porque a velha mídia ela vive de trazer à tona algo de suposta relevância em favor de alguém. Isso é fato. Falar que noticia por mera vontade de noticiar, manter o cidadão brasileiro informado, isso não é verdade. Tem seus interesses. Claro que tem seus interesses e tem quem por trás mantém esses interesses das diversas formas possíveis, né? Então, talvez, estrategicamente, entendam que noticiar algo que tem relevância e tamanho em redes sociais vá depor contra esse interesse de preservar ali a velha mídia no que diz respeito à busca pela informação. Mas também, talvez a estratégia de dizer assim, olha, se a gente divulgar, a gente vai ter rede social divulgando, mais velha mídia divulgando, e isso vai ganhar proporções aí galácticas, né? Então, é melhor fingir que não acontece. Até porque eu estou olhando aqui hoje, domingo, ápice do momento da caminhada, que foi a chegada, e não tem. Estou vendo aqui, por exemplo, da Globo. Ó, jornalismo da Globo. Zero informação. E olha que ainda assim teve um fato que ocorreu hoje, lamentavelmente, questões naturais, um relâmpago bateu ali próximo, onde havia essas pessoas, os manifestantes, e há muitos feridos, já ouvi cerca de 38 a 40 feridos, nem disso está falando. Nem disso está falando. E isso eu estou olhando na Globo. Normalmente, a gente vê uma ação mais forte, politicamente, sendo utilizado é a Rede Globo e a Bandeirantes. Né? Se você quiser acessar aí a Bandeirantes, para a gente ver o que se diz, mas aqui, na Globo, no jornalismo na Globo, é zero informação. E nem a notícia de que houve esse incidente com cerca de 40 feridos em Brasília hoje, né? Procurei num portal aqui da Band e inicialmente está falando sobre futebol. A página Vai em jornalismo. página principal, né, que seria um assunto de relevância, está falando sobre um jogo. Eles preferiram bater na tecla, né, daquela velha guerra contra o Trump e estão divulgando muito a situação do americano morto com ali dos agentes de imigração. Isso eu vi desde o acontecimento, isso tem ocupado a página principal e o destaque desse. Então, de fato, querem ignorar, fingir que não existe, fingir que não há milhões de indignados que estão ali agora, inclusive em Brasília, que estão protestando contra o STF e principalmente contra o governo Lula. Eu abri aqui no portal G1 e a notícia que tem é justamente sobre o acontecido do raio. Raio atinge grupo que estava marcha pró-Bolsonaro e deixa feridos. Ou seja,
Ele está mencionando o incidente. E ainda falando que é marcha pró-Bolsonaro e não é. A marcha é, de fato, em protesto ao STF, em protesto ao STF e ao governo Lula. Bem verdade que há, sim, o movimento bolsonarista, inclusive o Nicolas faz parte, e acaba englobando interesses que acontecem, né? Diversos, inclusive, pré-candidatos de estados diferentes estão lá participando e cada um carregando uma bandeira voltado a esse mundo de direita, né? No entanto, nada além disso. Aqui no jornalismo da Globo não tem absolutamente nada. Absolutamente nada. Nem. Olha, como se não houvesse nada relevante, né? Como se não houvesse relevância aí de milhões de pessoas e uma caminhada que trouxe repercussão. Não tem como falar que não houve repercussão. Com certeza. Né? Então, é sim uma tentativa de abafar. Né? Abafar. Eu vejo também que se falou pouco essa semana do Banco Master, mas incrivelmente, a Globo, incrivelmente, fez meio que um dossiê contra o Toffoli, o ministro Dias Toffoli, falando ali de questões pessoais, né? Bens ali, o hotel dele. Um resort. O resort aqui no Paraná, né? Então, Ribeirão Claro. Isso. Então, incrivelmente teve isso. Mas se você pegar a página central, é bem verdade que domingo é dia de futebol, você tem que procurar muito para achar. É do tipo assim, noticiei e apaguei. Só para falar, noticiei. Aquela notinha de rodapé, quase. Não foi notinha de rodapé. Mas eu acredito que foi, de fato, o maior escândalo que nós tivemos em 2026. Isso não pode estar apagado. Não pode. E não tem. Hoje é domingo, não fala sobre Banco Master, não se tem aqui. Eu teria que procurar mais. E devido à relevância, o que eles podem ter feito também nesse exato momento que a gente está procurando, talvez não tenha, porque eles colocam essa matéria e colocam outras em seguida. Sim. Essa vai acabar caindo, saindo da página principal, está publicado, mas não está mais em destaque, ou seja, não é o foco. Mas o que obteve mais foco, mais relevância do que isso? E assim, vejo, claro, como uma estratégia de tentar abafar, mas ainda assim aquela tentativa de dizer assim, não, nós noticiamos sim. Olha lá a notícia. Falou em tal dia e eles sabem os dias que eles têm maior engajamento e menos engajamento. Com certeza. Eu não fiz essa comparação, mas talvez tenha colocado no dia que eles têm menor audiência, só para falar, nosso jornalismo é isonômico. Até porque o portal deles aqui a nível Brasil é um dos mais acessados. Sim. Eles têm uma equipe muito grande, com certeza atenta a esses detalhes e com certeza questões de números, de acessos, interesses, o que eles querem realmente, com certeza eles têm esse levantamento todo completo para a equipe deles. E aqui realmente não se tem. Olha, e talvez você pense assim, o que aconteceu de maior relevância? Absolutamente nada que vá ou que possa tomar lugar na prateleira de Banco Master. Mas ainda assim, ainda mais presente a caminhada do Nicolas, chegada a Brasília, deveria se tornar algo um pouco mais divulgado por conta da dimensão que tomou. Né? Já estão começando a falar de carnaval, aí coloca aqui, Lexa conduz bloco no centro do Rio e homenageia Preta Gil. Né? Como se... Qual a relevância? Isso está no jornalismo. Isso não está na parte de cultura. Né? Porque a Globo também tem um negócio, não sei se você já assistiu o jornal estadual da Globo do Rio de Janeiro.
eu sou de Cabo Frio e meus parentes tudo de lá, eu acabo assistindo e eu também gosto, por conta dos meus times, meu time do coração, que é o Fluminense, então eu assisto o Globo Esporte do Rio de Janeiro. Mas antes, bem ou mal, às vezes eu acabo pegando o jornal. É uma coisa assim absurda, horrível. É horrível, porque é o tempo todo voltado a interesses de minorias. Eu digo assim, não é que não se deva falar nada, mas coloca-se coisas de minoria à frente de coisas relevantes. É o foco deles. É o foco deles. Né? Não estou falando que esse público não deva ter atenção, mas, assim, me desculpe, algo maior está acontecendo no mundo. Tem que ganhar mais destaque, isso é algo muito natural, senão você está favorecendo alguma coisa. Uma parte. Né? Então, essa desigualdade que eles tanto rechaçam é o que eles praticam. É exatamente o que eles praticam. Aí ficou falando desse negócio dos blocos e tal. E o Rio é uma coisa que não é para amador. Não é para amador. E o brasileiro tem que ter esse entendimento. Que, nossa, o Réveillon do Rio de Janeiro foi para o Guinness Book como o maior do mundo. Sim, eu quero ver se fosse 100% com iniciativa privada. Se esses cantores que estão lá, que eles fazem uma proteção eterna, que há uma proteção. Até porque muitos deles eu contesto a qualidade. Eu sou músico, então eu posso ter autoridade para falar um pouco sobre isso. Eu contesto a qualidade de muitos que eles colocam ali numa prateleira, num pedestal que de fato não merecem estar. Mas ainda assim, nós vimos a cumplicidade que eles têm uns com os outros e que esses específicos acabam ocupando um espaço maior e, é claro, obtendo mais dinheiro público. Eles não fazem show e não lotam show nenhum se não tiver dinheiro público. E aí, falar assim, nossa, 100 mil em Copacabana assistindo aí a pessoa. Sim, de graça. E ele recebendo dinheiro público. De graça para quem está vendo e ele pegando lá o dinheiro público. Aí fica fácil demais. Fica fácil demais. É isso. E é desse jeito que eles fazem. É desse jeito. Músico de qualidade no Brasil, cantor de qualidade, que não se submete a isso, só faz sucesso fora. Eu ouvi o Djavan falando uma vez sobre isso. Ele falou que o Djavan faz muito sucesso fora do Brasil. E aí ele foi negar, mas por que você não se apresenta tanto no Brasil, não estoura tanto no Brasil como fora? Ele falou, porque aqui eu tenho que me submeter a uma agenda que eu não concordo, com determinadas emissoras, com algumas coisas, com dinheiro público que eu não concordo. E, no entanto, nós vemos que é um dos principais ou um dos melhores músicos e, inclusive, intérpretes do Brasil, compositores do Brasil. Mas, ainda assim, a gente vê um culto a alguns artistas que não merecem lugar na prateleira. Aí eu trago aqui. Não estou aqui de forma alguma querendo bater contra uma pessoa que não está viva e não tem nem oportunidade de se defender, mas minha visão, não só como ouvinte, mas como músico. Mas esse assunto, por exemplo, a sua relevância seria numa parte de cultura. E olha lá. E não na parte de jornalismo. Não na página principal do jornalismo, onde na semana se tem assuntos muito maiores em dimensão e importância. Então, há sim uma cumplicidade, há sim um apoio das grandes mídias a este governo. Há sim. Primeiro, em esconder, ocultar, noticiar no pior momento ou no momento de menor audiência os podres, só para falar que tem um jornalismo com isonomia, mas também em não dar a dimensão correta ao que está acontecendo. Relevância. A relevância que isso tem hoje é muito grande devido às proporções que tomou, que é algo que era talvez não tão pequeno e hoje
domingo que a gente está gravando, tem realmente, a gente vê a importância disso, o tamanho, a quantidade de pessoas envolvidas com essa caminhada realmente, então tinha que ter um destaque maior, sem dúvidas. A gente percebe claramente que eles é uma estratégia, não há como não dizer que não seja uma estratégia contra a direita, porque o que eles põem em destaque sempre é contra a direita, como se de fato a direita fosse o câncer do mundo, mas batem na tecla do Trump e gostam de associar a questão direita aqui ao Trump e as coisas que não se concordam e que parece também ser algo, ou dão uma dimensão muito grande, né? Agora, por exemplo, está em alta a notícia do americano que foi morto pelos agentes de imigração, né? E há, de fato, uma empatia muito grande das pessoas com relação ao americano que foi morto. Nem não se sabendo ao certo o contexto, né? Posso ter a minha visão clara do que aconteceu? Posso ter, até porque esse agente desferiu, parece, cerca de 10 tiros contra o americano, que supostamente estava armado, mas 10 tiros não é de defesa, né? E a queima-roupa. Não tem como ele dizer que assim, eu dei 10 tiros no cara para ter certeza que ele estava morto. Não, de fato, me parece uma execução ou uma ação motivada com raiva. Não sei o que esse americano fez ou falou. É fato que ele recebeu a resposta de um agente com raiva. Não é isso? Ele pode ter sido abordado, legalmente abordado, e temos que entender, tá? Entenda, gente. Polícia, quando aborda alguém, a polícia tem o direito de abordar. Não importa se você é cidadão de bem, não importa se você é trabalhador, não importa. Se você é abordado pela força policial, você tem que seguir as ordens policiais. Levante as mãos? Levante as mãos. E a gente vê que há sempre uma reação e as pessoas dizem: ah, eu sou trabalhador, eu sou cidadão de bem. Sim, esse não pode ser abordado? Como se o policial conhecesse todos aqueles que ele aborda. Claro, e o risco que a pessoa oferece. Né? E o risco que a pessoa oferece. Então, operação policial, a abordagem, não importa quem você é. Não importa. Você tem que seguir as ordens policiais para que, de fato, você esteja dentro da sua razão. Né? Se a força policial cometer abusos, isso vai ser identificado. O que não pode é se dar margem para uma interpretação. Aí a pessoa é abordada, estou agora falando do americano. Aí depois aparece uma arma, que ele estava armado. Ok? Tinha o porte da arma, tudo direitinho, mas estava armado. O agente não sabia se essa pessoa ia desferir tiro contra si ou contra outro companheiro ali de trabalho. Mas vejo claramente, por 10 tiros, que algo além aconteceu. Porque não se dá 10 tiros a queima-roupa numa pessoa. Então, algo além. Algo além da abordagem aconteceu. Palavras, não sei, mas o fato é que aquele agente, ele exagerou na ação. Isso é uma coisa. Né? E penso que o Trump deve investigar, e nos Estados Unidos, de fato, as coisas são investigadas, julgadas e sentenciadas e cumpridas sentenças. Lá vai acontecer isso. Agora, vamos trazer para um mundo real também. Nós estamos falando de quantas pessoas mortas? Nesse caso do americano? Uma pessoa. Uma pessoa. Quantos mortos que nós ouvimos falar nos últimos tempos pela essa agência de imigração? Eu estou com conhecimento de duas. A mulher. Sim, agora recente. E agora ele. Outros casos desconheço. Outros casos eu também desconheço, mas que mesmo que haja.
no horizonte de quantos mil imigrantes que tem nos Estados Unidos? Muitos. Compreende que Milhares. eles pegam um fato de exceção e dão uma notícia como se isso fosse regra? Como se acontecesse a toda hora, É uma gota ali do oceano. sabe? E a gente tem que estar atento a isso. É uma manipulação, gente. É manipulação da informação. Né? Coloca-se como se acontecesse a toda hora, como se fosse um vilão, E não. né? Como se fosse um holocausto, como se fosse um genocídio. Um fato isolado. Percentualmente, isso representa quanto? Não chega a talvez 0,001% do número de imigrantes que você tem nos Estados Unidos. Extremamente baixo. Se você pegar, são mortos muito mais estrangeiros no Brasil do que certamente nos Estados Unidos. A gente, agora, no verão, a gente ouve notícias frequentes de estrangeiros sendo mortos. Frequentes. Né? Isso não é colocado. Isso não é noticiado. Então, nós temos que ter inteligência emocional para saber lidar com essa notícia que é emocional. Nós não queremos que ninguém morra. Né? Ainda mais dessa forma. Não há interesse. Mas acontece. Acontece como há também mortes de outras formas. Acontece. Agora, qual o percentual disso? Qual a proporção que isso tem? A proporção que existe é justamente que está sendo dada na notícia. E dá a impressão que acontece isso toda hora lá. E não acontece. Até porque a lei lá é severa. Esse policial, esse agente, ele vai responder por isso. E ao meu entender, de fato, ele extrapolou, ele abusou do poder ali. Porque foram 10 tiros. Sabe? Não foi um tiro de alerta, não foi um tiro para, de uma forma ou de outra, conter a pessoa, até porque, pelo que eu vi da imagem, a arma dessa pessoa já havia sido retirada. Foi tiros mesmo, parece com raiva. Sabe quando a gente vê esses assassinatos, que a pessoa deu 100 facadas no outro? Pô, 100 facadas, né? Para matar mesmo, tentar matar até o espírito, né? Então, da pessoa. Então, aconteceu. Não estamos negando isso. Mas qual a proporção, gente? Toda a vida importa? Importa, claro. As vidas negras importa, que não era negro, mas eu estou contextualizando aí com relação a outros fatos. Sim, mas qual a proporção disso? Qual o tamanho? E a velha mídia, ela gosta de agigantar essas exceções e criar uma divisão, tentar demonizar quem está, de uma forma ou de outra, trazendo princípios de direita. De todas as formas. E o Trump está sofrendo isso, até porque ele está em evidência. Né? Está em evidência. Há um pouco tempo, a notícia era a invasão à Venezuela. Né? E tentar, de todas as formas, demonizar a ação. Né? Olha, invadiu um outro país e tal. O problema é quando começa a aparecer envolvimentos claros do Maduro com o narcotráfico. E aí, meu irmão, você faz uma invasão a um país. Quantos mortos? Tem mais isso. Olha, eu vou jogar para cima, 50 mortos. Dos 50 mortos, parece que 40 ou 45 eram cubanos que estavam fazendo segurança. Isso eles não falam. O que os cubanos estavam dando segurança ao Maduro, né? Então, dos 50, 40 eram cubanos. E os outros 10 da guarda venezuelana. Olha o efeito colateral disso. Uma nação foi invadida e 50 pessoas morreram. Tenta mensurar isso.
A Venezuela tem quantos milhões de habitantes e quantos morreram numa invasão para tirar um ditador do poder? Ou ainda vão bater na tecla de que o Maduro não era ditador. E a ação foi tão rápida que ele tentou fugir ainda, né? Mas foi tão rápida, foi tão certeira que ele não conseguiu, porque tinha um bunker onde ele estava e ele não conseguiu entrar nesse bunker. Então, a gente tem que tomar cuidado contra essas notícias que são manipuladas. Elas não chegam a ser mentiras, né? São noticiadas com o intuito de demonizar direita. Demonizar. E aí começa a mexer, olha, não tem empatia e tal, vocês são cristãos, mas concordam com a morte. Sim, concordam com a morte de poucos criminosos para preservar muitos. Tá? Por isso que quando morre um bandido assassino, né, igual aconteceu lá no Rio de Janeiro, onde centenas de bandidos, assassinos, pessoas com fuzis morreram, nossa, é muito melhor que cidadão comum, que nem a arma tem, sabe? Então, a gente não pode deixar inverter, mas temos que tomar cuidado, né, com aquilo que se noticia, porque dá a impressão que nós somos, de fato, a favor da morte de inocentes. E não é verdade isso. No caso. Não é mesmo o caso. Você pega, agora voltando aos dias de hoje, a marcha ou a caminhada do Nicolas até Brasília. Sim, eles não tiveram coragem, sequer para dizer quantas pessoas participaram. Mas se colocassem, iam colocar bem menos. Sim, mas que colocasse alguma coisa. Não tiveram coragem. Sim, mas ainda em torno disso tem diversos desdobramentos. Por quê? Porque quando se tem aglomeração da esquerda, que não tenha morte, que não tenha roubo, que não tenha saque, que não tenha quebra-quebra, quando? Confusão. Quando? Então, tudo é um conjunto de coisas que colocam, imprensam eles. Mas nós, da direita, temos que saber lidar com isso. E deixar, muitas das vezes, o partidarismo. Esse está sendo o problema da direita. Nós estamos virando uma direita muito partidária. E isso é um problema. Tá? E nominal. Tá? Colocando nomes. As causas estão ficando muito de lado, os princípios estão ficando de lado, e estamos evidenciando muito partidos e pessoas. Né? Partidos e pessoas. Esse é o grande perigo que eu vejo nessas situações que estamos vivendo. Então, acompanhei ali a marcha, a caminhada, centenas de políticos. Oportunismo faz parte do jogo. Também não vou falar que isso seria novo, porque faz parte do jogo. O oportunismo? Sim. Mas eu estou vendo uma militância já começando a militar partidariamente. E esse é o perigo. Por quê? Qual o partido hoje político no Brasil que seu cacique, seu presidente, não tenha laços ou envolvimentos aí, pelo menos muito recentes, com corrupção? Qual? Difícil encontrar. Difícil. Né? Raro. Administram muito dinheiro mesmo, administram uma coisa assim absurda de dinheiro. Fundo partidário no Brasil é algo absurdo. Acho que muitos países no mundo não têm o PIB que o fundo partidário passa para partidos políticos. E agora, em ano eleitoral, nós temos um fundo eleitoral bilionário também. Então, é muito poder na mão dessas pessoas. E eles não estão muito preocupados com princípios e valores. A guarda de princípios e valores. Estão preocupados em espaço simplesmente para preservar esse dinheiro. Agora está saindo uma federação
que é a Progressistas União, né? União Brasil com o Progressistas, com o único intuito de terem uma parcela maior. Fizeram a conta e falaram assim, olha, tá aqui, se nós dois juntos, nós podemos quase que dobrar o nosso fundo eleitoral. Então não há, de fato, uma aliança programática voltada a defender princípios, valores, nada disso, isso nem se conversa. É meramente financeira, meramente financeira. Nós estamos vendo aí uma militância caindo nesse jogo, começando a fazer separação, até porque não entende, eu acho que um dia a gente vai ter que falar só sobre isso, como que funciona uma eleição no Brasil. As pessoas não têm noção disso. Desconhecem. Aí pegam grandes nomes da direita para colocar nos seus partidos. Aí o cidadão eleitor fica achando que o partido é bom porque está o grande nome. Nada. É simplesmente para obter o voto, eleger o maior número de deputados federais e ter direito a uma parcela maior do fundo partidário do fundo eleitoral. Só para isso. E em posição nenhuma, eles acabam defendendo com unhas e dentes as pautas de direita. Está aí, a pauta da anistia foi uma prova disso. O presidente da Câmara é do Republicanos, o Gomes, do Republicanos, um partido que se diz de direita. Mas por que ele não pautou aí algo que de fato ia fazer diferença e que de fato a militância de direita estava pedindo? É algo realmente que não chega essa informação. Então não dá para ficar enxugando gelo. Não dá. Gente, não pode ficar enxugando gelo. E não há outra forma a não ser trazer o conhecimento das pessoas. Para a gente não ficar criando dragões aí, idolatrando dragões, que depois, quando o tema mudar, eles vão mudar também. Eles vão mudar. São oportunistas. É o interesse. Claro. Eles vão para onde o vento está levando. Exatamente. Então, a gente precisa trazer ao conhecimento para a militância, para que a nossa militância seja um pouco mais inteligente. E pare de ficar evidenciando partidos políticos e muitas figuras políticas em detrimento da causa. Sabe? Nosso foco tem que ser defender a causa, princípios e valores. A manifestação tem que ser voltada a isso, a ganhar espaço. Isso, concordo. Né? Mas ficar idolatrando alguns políticos aí que estão só olhando para as cifras, né? Falei da semana passada, para mim foi a frase da semana. Desconfio de qualquer idealista que lucra com o seu ideal. Então, meu irmão, dizer que tem um ideal, mas está ganhando rios de dinheiro com esse ideal, desculpa, isso não é um ideal, isso é um negócio vantajoso. Ele vê ali como uma empresa realmente, né? Tá dando lucro, ele vai por aquele lado. Se de repente o mercado ali muda, ele muda também as velas para acompanhar aquele vento que ele está vendo como bom. E não sejamos ignorantes também para falar que nós estamos criticando toda a direita. Não, gente. Nós estamos pontuando que há. Existe. Não dá para fazer vista grossa e dizer que não existe isso no nosso meio. Nós não podemos ficar colocando esse povo no pedestal. Isso a gente não pode. A gente não pode colocar a causa que nós defendemos aqui na segunda prateleira, o político lá na primeira prateleira. Não. Aí não, aí nós estamos perdendo, de fato, a visão do que interessa. Porque a esquerda é organizada. A esquerda é organizada. O crime é organizado. O que é desorganizado é a direita. E eles já olham o candidato ou o pré-candidato de direita como um concorrente e não mais como um aliado contra a esquerda e em defesa daquilo que acredita. Não, já olha como um concorrente. Aí não, a gente não prospera. Temos que ser um pouco mais estratégicos,
ter uma leitura política mais inteligente e ações também que levem a avanços da direita, principalmente no que se refere ao reaparelhamento da sociedade, né? Em todos os locais. Em todas as esferas, em todas as instâncias, nós temos que reaparelhar a sociedade. Senão nós vamos sempre perder. Vamos ficar brigando entre si e a esquerda vai estar unida e vão sempre avançar em detrimento daquilo que nós cremos e dizemos que somos maioria. Falar em maioria, acho que a gente vai fazer um intervalozinho para tomar uma água, mas depois nós vamos falar sobre essa questão que, para a gente do Por Mais Brasil, é estratégico e a gente tem que tornar isso cada vez mais público, essa estratégia, isso sim voltada à causa, né? Avanço e contra a esquerda. Vamos tirar um minuto de pausa aqui para tomar água e depois a gente volta para falar sobre isso. E você que está acompanhando aí, aguarde que já damos continuidade. Aproveite, vai lá no sininho, inscreva-se, nos acompanhe aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Facebook. Vamos fazer uma grande corrente. Estamos começando, estamos só começando, mas estamos demarcando um território muito sólido e prontos para avançar. Isso que é importante, estamos prontos para avançar. Importante também no YouTube, coloque lá seus comentários também, dando sugestões de tema, outras conversas que você gostaria de ver aqui no canal. Também está aberto ali para suas sugestões. Estamos de volta. Vamos agora para a reta final do nosso Pode Mais de hoje. Mas já avançar, capitão. Na próxima semana a gente está na fase de testes, tá? Estamos trabalhando e desenvolvendo a melhor forma de maneira de se comunicar com a nossa militância, é muito importante. Então, estamos com esses programas pilotos. Na semana que vem a gente vai evoluir. Nós vamos ter um terceiro integrante, terceiro participante conosco, diretamente dos Estados Unidos. O Dr. Ivan vai participar conosco. Nos trazer, já que estão tanto tentando americanizar a política brasileira, então nós vamos ouvir uma pessoa que está diretamente nos Estados Unidos, de qual a visão que se tem de lá para cá e também a recíproca com relação a isso, a política, a gente obter também como o americano enxerga a questão política brasileira, isso é muito importante. Doutor Ivan, grande guerreiro, advogado nosso, vencemos todas as batalhas judiciais, grande parceiro. Então a gente vai semana que vem já com um entrevistado, um novo integrante. Vai ser muito bom porque eventualmente ele sempre vai entrar também nos programas dando aí a visão dos Estados Unidos com relação ao que acontece aqui no Brasil, né? E depois a gente está preparando para isso, a gente começar a fazer nosso podcast ao vivo, e aí, claro, com participação dos telespectadores, dos ouvintes, o público em geral vai poder participar conosco dos programas. Nós estamos indo aos poucos, né? Um degrau por vez, né? Mas vamos lá, gente. A gente tem um intuito muito de qualificar a militância de direita. A gente tem que entender que democracia no Brasil é algo muito novo, muito recente. Nós temos a Constituição de 88, diferente de outras nações aí que já têm centenas de anos de democracia. Nós temos ainda uma democracia bebê. Ainda temos que experimentar, inclusive, diversas regras da democracia que ainda não foram experimentadas. Por exemplo, o impeachment de um ministro do Supremo. É algo democrático. Já vivemos impeachment de um presidente ou uma presidente da República, que foi a Dilma Rousseff, mas está chegando a hora também da gente experimentar a ferramenta constitucional, não é golpe. É uma ferramenta constitucional, está na Constituição. Igual aí, Cristiano
condenaram Bolsonaro por um golpe que não foi golpe. Um golpe que não foi golpe. Se está na Constituição poder utilizar de algumas ferramentas de forma legal, isso não é golpe. Está chegando a hora da gente experimentar essa ferramenta que é o impeachment de um ministro do Supremo, prevista na Constituição brasileira. Mas, para isso, a gente tem que ter um Senado corajoso. A gente não pode ter um Senado que normalmente sempre foi espaço dos coronéis dos estados, né? Eles eram intocados, o senador é intocado, não era investigado, então virou refúgio de bandido. Mas agora, em 2026, nós vamos eleger 2/3 do Senado, ou seja, a maioria do Senado vai ser eleita agora em 2026. E para experimentarmos essa ferramenta constitucional, que é impeachment de um ministro do Supremo, nós, direita, nós temos que ter maioria. E para isso nós temos que ter uma boa estratégia eleitoral, olhando para a causa, não olhando para pessoas e nem para partidos, olhando para a causa. Então temos que eleger a maioria de senadores se quisermos fazer diferença, senão vamos continuar sendo poetas e gritando na rua. O fato é que nós temos que fazer dessa eleição em 2026 um marco para o avanço da direita. Isso não se discute, mas para isso a gente tem que ter estratégia. Nós vamos falar um pouco sobre isso em outros programas também, mas principalmente procurando qualificar a nossa militância. E hoje, capitão, eu entendo que a maioria da direita, a direita tem maioria? Tem. Tem sim, até porque se você pegar a esquerda, quanto representa a esquerda, quanto representa os tanto faz e quanto representa a direita, nós temos a maioria. Não a maioria absoluta, mas temos uma maioria simples. Temos. Mas ainda assim muito dependente de um voto que não é mais obrigatório, que é o voto dos 60 a mais. Esse público é essencial e com certeza faz a diferença nas eleições. Pela desobrigação deles com a não obrigatoriedade devido à idade, eles acabam deixando o seu voto, imaginando que talvez aquele voto ali não faz diferença, mas com certeza faz muita diferença, sem dúvidas. Eu já falei que isso foi uma estratégia errada utilizada no passado de desqualificar as urnas, que fizeram as pessoas de fato não se interessarem em votar. Pagar lá os R$3 de multa e não ir votar. Por quê? Para que eu vou votar se a urna está fraudada? Né? Isso daí foi uma estratégia equivocada, um tiro no pé. Mas ainda assim a gente agora, o Por Mais Brasil, vai fazer o trabalho de arregimentar esse voto dos idosos, né? A gente vai correr atrás, divulgar, vamos já com campanhas fortes nas redes sociais, em todas as nossas reuniões nós vamos bater nessa tecla para que os idosos vá votar. Porque a defesa dos princípios e valores que nós temos, ela é muito ligada a uma geração, né? Quem que defende a família? A geração que viveu em família, porque essa nova geração não viveu em família. Ah? Sim. É claro, não estou falando que isso é regra, mas é o que acontece. Você pega o esquerdista, se você contar lá, das 100, cresceu a roda da mesa da família. Todos os outros na maioria das vezes, filhos bastardos que não conheceram os pais e tal. E olha, não estou nem julgando a eles, eu só estou trazendo um relato que, se for fazer uma pesquisa, vai ser em torno disso. Não estou nem discriminando, não. E claro que temos exceções, sim, com certeza. Não somos também mente fechada para dizer que esquerda só a gente ruim que tem lá.
ser que tenha também exceção, né? Mas o fato é que nós temos que criar uma estratégia voltada a aquilo que vá trazer o voto direto para a direita. E eu vejo que a geração 60 a mais é a geração que vai decidir a eleição, se a direita ganha a presidência ou não ganha a presidência. Se vai ter maioria no Senado ou se não vai ter maioria no Senado. Se vai ter maioria na Câmara Federal ou não vai ter maioria. Então, para mim, o voto está aí. Porque esse voto, pode ter certeza, 90% dele é de direita. 90%. Então, a gente tem que arrumar um jeito e criar uma estratégia para esse povo ir votar. E mostrar para eles a importância daquele voto. Porque se multiplicação ele... só dele não mas assim, se ele de repente não vota, vê que não é obrigado aquilo, ele acaba convencendo outras pessoas a fazer o mesmo. Agora, uma pessoa que a gente consiga convencer, isso pode ser levado para outras pessoas também, grupo de amizades, grupo de internet, grupo de aplicativos. Isso ele vai acabar motivando com certeza outras pessoas da mesma faixa etária para que vá e demonstrem também o seu voto. Mas não só, mas trazê-los para um plano estratégico, entender Sim, que eles fazem parte de um plano estratégico para a nossa vitória. com certeza. Eles têm que entender, não é só ir votar mecanicamente, é entender que faz parte de um plano estratégico. Tá? Então, nós do Por Mais Brasil, nós vamos trabalhar. Esse é o nosso foco. Eu já, na primeira reunião nossa do ano, já falei sobre isso, falar em primeira reunião do ano. Todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, nós temos reunião. Então, você que quer conhecer um pouco mais sobre política, quer fazer parte de um grupo política crescente, agregador, que tem essa visão macro para a sociedade, isso é muito importante. Faça contato com a gente, que a gente envia o link para você participar dessas nossas reuniões, que são reuniões fechadas e estratégicas, muito voltadas a isso, a gente avançar politicamente. Não somos de partido político, nós somos um grupo político. É importante que você pode colocar ali nos comentários e, além disso, você pode acessar o site também, que ali no site tem o formulário, vai chegar para nós essa informação, você vai ser incluído com certeza nas reuniões. Muito importante, o site é o pormaisbrasil.org. Então você pode entrar lá no site, fazer o cadastro, e aí nós vamos mandar o link. Toda segunda-feira, às 19 horas, nós temos essas reuniões. São reuniões estratégicas. Você vem para a linha de frente de batalha, mas, é claro, de forma inteligente. Como eu disse, ninguém aqui é utilizado como boi de piranha para ficar depois respondendo processo, compartilhando coisas que não são verdade. Muito pelo contrário, a gente vem para ensinar uma militância a, de fato, conquistar, como nós fizemos. Humildemente, fomos crescendo, começamos em pouco, fomos elegendo vereadores, depois elegendo vereadores em diversas cidades, elegendo conselheiros tutelares. Então, nossa participação, ela é efetiva e temos frutos para mostrar que, de fato, o trabalho é efetivo. É isso? Mas, gente, esse é o nosso foco esse ano. Nós temos uma meta, nós temos uma missão. Nós não vamos nos perder nessa missão. Não vamos ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Outros grupos de direita pode ter lá os objetivos. Por exemplo, inclusive, está havendo lá no Parque Barigui um adesivaço liderado pela amiga Paula Milani. Outra coisa, eu tenho medo de falar o nome das pessoas assim, rapaz, porque o pessoal de direita gosta de ficar brigando entre si. Isso eu experimentei, né? Pessoal, não, se fulano tiver, não participou, se fulano, eu não vou. Então, se dividiu de uma forma que parece que eles têm intuitos diferentes, sabe? Parece não, tem. Mas a amiga Paula Milani está fazendo um adesivaço lá no Parque Barigui, nesse exato momento. Me mandou aqui umas fotos. Um grande abraço para Paula Milani, mas são os vários grupos que se tem aí trabalhando, e cada um tem sua missão, estabeleceu os seus objetivos. O Por Mais Brasil, dentro do contexto eleitoral, vai focar nisso, em trabalhar esse
Grupo 60 mais, para que a gente resgate o voto daqueles que não votam mais e ainda multiplique esse voto. Então nós vamos procurar de todas as formas seguir o caminho, porque alguns sertão devem estar com o título cancelado, então a gente vai trabalhar para orientar, para ajudar, se for possível. A gente vai buscar a pessoa em casa e levar no TRE, se não houver ferramenta, eles dificultam ao máximo as coisas também, nesse sentido. Estão facilitando para o jovem o primeiro voto, né? Primeiro voto eles estão facilitando, porque eles veem que hoje os adolescentes têm tendências maiores de esquerda do que os adultos. Mas eles não falam da importância do idoso para a democracia e para a eleição, né? Então nós vamos trabalhar isso, vamos reverter, é o nosso foco como grupo. E, lembrando novamente, no próximo domingo nós vamos ter um participante internacional, que é o nosso amigão, Dr. Ivan Lismayer, vai participar conosco, nos dando uma visão de como o americano está enxergando aí todos esses acontecimentos no Brasil. E aí, para quem você manda o seu abraço? Um abraço para todos aqueles que estão nos acompanhando, que estão ligados aí realmente. Obrigado pela participação. Novamente fica o site aí então do pormaisbrasil.org. Tem um botão lá, associe-se, onde você pode preencher ali algumas informações. Simples, rápido, vai chegar para a gente aqui, para você poder participar. Tem os comentários no YouTube e acompanhe as páginas também no Instagram e no Facebook. Muito importante, nos siga nas redes sociais. Hoje a gente consegue um engajamento, uma participação maior, se houver esse engajamento nas redes sociais. Então, se ainda não curtiram as nossas páginas, não está seguindo, vai lá, siga no YouTube, Instagram, Facebook, que é muito importante para o crescimento do trabalho do Por Mais Brasil. Olha, eu quero desejar uma semana abençoada a todos, que Deus abençoe seus negócios, Deus abençoe sua família, Deus dê força, dê cada vez mais condições, sabedoria, para que nós possamos avançar em defender aquilo que de fato tem valor para a sociedade, que é a família. Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço e fique ligado. Até mais.